Juízes capítulo 7, versículo 1 e 5, 1 ao 15. Deixa guardado Juízes 7, mas peço que abram também 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 11. Então nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 11, e depois nós vamos entrar no texto dessa noite, em Juízes 7, para darmos uma breve introdução. E lá em Juízes 7 nós vamos ver a história de um líder chamado Gideão. Mas nós vamos ler primeiro, aqui em 1 Pedro 5:1, e entender algumas coisas antes, muito importantes para podermos discorrer sobre o assunto dessa noite. Leiamos, versículo 1 em diante. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Eu acho interessante nessas exortações do apóstolo Pedro, e nós vamos ver um contraste com essa história de Gideão, foram algumas exortações, principalmente aos líderes, onde ele fala que qual é o dever dos líderes, no versículo 2, apacentar o rebanho de Deus, e ao mesmo tempo ter cuidado. E ele fala, tendo cuidado do rebanho do povo de Deus, não haja por força, mas como? Voluntariamente. Mas voluntariamente, e o principal, de bom ânimo, de ânimo pronto. Não como tendo domínio sobre o que é a herança de Deus. Somos nós, povo de Deus. Não é domínio do líder, mas que ele deve agir como exemplo ao rebanho. Porque quando aparecer o sumo pastor, aí então o líder vai receber o quê? A incorruptível coroa da glória. E depois ele vem com várias outras exortações, vários outros ensinamentos, mas principalmente sobre a humildade. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A primeira coisa que nós devemos notar é que Deus ele odeia o orgulho. Ele odeia o orgulho e pelo menos 3 vezes em sua palavra, nós lemos aqui em Pedro, ele diz explicitamente que ele se opõe aos orgulhosos, mas a quem ele dá graça? Aos humildes. E nós sabemos que o orgulho é um ladrão, que rouba a glória de Deus, a glória que Ele merece.
e nos impede de viver, de ver Deus, de trabalhar para Ele na sua máxima glória. Então nós vemos aqui que onde há pecado, há orgulho. E isso é sempre. Não há exceção. Onde há pecado, há orgulho. E qual que é a solução para o orgulho? Nós vemos que Deus dá graça. E é justamente isso. A solução para o orgulho é a graça. Em sua graça, Deus lida com o orgulho. E às vezes Ele toma medidas para eliminar o orgulho antes que ele aconteça. E é exatamente o que Ele fez em Juízes 7. Uma palavra sobre Juízes antes mesmo de nós olharmos. Vamos lá? Essa passagem, muitas vezes ela é mal utilizada no passado. A intenção de Deus, ela foi perdida e homens e mulheres usaram a imaginação para criar todos os tipos de aplicações interessantes e vão dando vários tipos de interpretação sobre essa passagem. E às vezes é difícil entender realmente o propósito de uma passagem, especialmente de uma narrativa como esta. Por que Deus incluiu justamente essa palavra, essa passagem, essa história na sua palavra? Nós vamos ver que não é difícil entender, porque Ele deixa bem claro o seu propósito nessa história. Uma história sobre Gideão, que reduziu sua tropa de 32 mil homens para 300, escolhendo pessoas, conforme nós vamos ver, que fizeram aquilo que Deus já havia dito que fariam para que pudesse ser feita a separação entre alguns. No versículo 2 do capítulo 7 de Juízes, esse versículo diz o seguinte: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. E existe um propósito para tudo que se segue. Nós vemos aqui que Deus ele começa a tomar medidas, por sua graça, para eliminar o orgulho do seu povo. Olha que interessante. Para eliminar justamente o orgulho do seu povo, mesmo antes que esse orgulho apareça. Então Ele não quer que o seu povo faça o quê? Se glorie. Ele não quer que o seu povo se glorie contra Ele, dizendo: A minha própria mão me salvou. É o final do versículo. A minha mão me livrou. Ele não queria isso naquela época e Ele também não quer isso em nossas vidas hoje. Então, quando Deus diz para Gideão para mandar para casa tropas temerosas e escolher aqueles que até é um pouco estranho, que lambiam a água, e todas as outras coisas bastante interessantes que nós vamos ver, este é o ponto que o Senhor, Ele enfatiza. Estou me opondo, ou eu me oponho aos orgulhosos, mas dou graça aos humildes. Nós vamos à história. Gideão era um homem muito comum, pobre, que viu Deus trabalhar de maneiras extraordinárias. E algumas dessas formas extraordinárias incluíam algumas instruções que não faziam sentido nenhum. Por isso que o tema da mensagem dessa noite é a incomum estratégia divina. E nós vamos entender também o motivo do hino. Gideão ouviu Deus dizer algo que não fazia sentido nenhum do ponto de vista humano. Não fazia sentido nenhum. Deus disse para ele que ele tinha gente demais para vencer uma batalha. Muito estranho, não é? Quando você vai para a guerra, o interessante é que o seu exército seja maior do que o exército adversário. E Deus diz: olha, tem gente demais para vencer essa batalha.
E a solução foi mandar para casa 93% de toda a tropa. Que absurdo aos olhos humanos, né? Aos ouvidos humanos. Como? Isso não faz sentido, porque se você quer derrotar um inimigo, você recruta bastante soldados e não os dispensa. E algumas pessoas acham difícil confiar em Deus porque não conseguem compreender. E realmente é difícil compreender. Talvez aqui nós estejamos descrevendo você ou eu, não importa quem esteja nos assistindo, mas nós devemos estar convencidos de que o que Deus fez com Gideão e nesta passagem pode nos ajudar. Pode nos ajudar e muito. Voltando lá em Gideão capítulo 6, nós vamos ver, para quem... É só virar a página. No capítulo 6, Gideão, lá no versículo 11, ele estava trilhando o trigo num lagar. E a situação ali era sombria. As coisas eram sombrias para o seu povo, para os israelitas. E aí lá no versículo 1, nós vemos que os israelitas desobedeceram a Deus. Então o que Deus fez? Julgou, entregando eles para experimentar a opressão dos midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Mas Deus ele teve misericórdia do seu povo escolhido e levantou para eles um libertador, um juiz. Tal como o livro de Juízes indica que ele fez repetidas vezes. E neste caso, o libertador seria um homem improvável, chamado Gideão. E que Deus escolheu Gideão? Nesse capítulo 6 deixa claro que não foi por causa da coragem de Gideão. Não foi porque ele era um homem corajoso. Olha lá no versículo 11 e 12. E então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, a Biesrita, e a Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Então não foi por causa de uma suposta coragem. E também não foi por causa das convicções de Gideão. Olha no versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que tudo isso está acontecendo com todos nós? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então não foi por causa das convicções de Gideão. Na verdade, ele estava triste com o Senhor. Olha lá também no versículo 14 e 15, que não foi por causa de status, das conexões de Gideão, que ele era um homem conhecido, um homem da sociedade. Não foi. Porque então o Senhor lhe olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor, com que livrarei Israel? Com que? Que eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, o menor da casa de meu pai. Mas então por que este homem foi o enviado? Por que este homem foi o escolhido? Por causa de Deus, no versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. Então o Senhor disse a Gideão, ele olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos desse povo.
E nós vemos que depois de Gideão, ele teve dúvidas. Porventura, Deus fala para ele, não fui eu que estou te enviando? Porventura, não te enviei eu? Então, após esse período de dúvida, Gideão ele acreditou em Deus e se disponibilizou para o serviço. O Espírito do Senhor, então, desceu sobre Gideão, lá no versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbieritas se ajuntaram após ele. Olha, o menor da casa de Israel, mais pobre, tocou a buzina e o que aconteceu? Os homens se ajuntaram a ele. Nós vemos que ele não tinha conexão nenhuma. Não tinha posição na sociedade. E Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para derrotar os midianitas. E foi nesse momento, quando Gideão estava começando a ganhar alguma confiança, que o Senhor disse: pare aí. Pare aí. Pare aí, porque você tem homem demais para essa batalha. E esse texto é tão vital, irmãos, e tão oportuno, porque nós vamos ver que Deus ele realiza duas obras significativas aqui. Porque há trabalho mais significativo que Ele deva fazer em nós pela sua graça do que lidar com o nosso orgulho, mesmo antes que esse orgulho apareça. Então, o primeiro problema que aparece aqui é que Deus nos prepara para ver a sua grandeza ao lidar com esses problemas em nossa vida. Primeiro problema, a autossuficiência. E é um grande problema. Porque como pecadores, nós entramos neste mundo com uma inclinação. Qual que é essa inclinação? De autossuficiência. De autossuficiência. Nós queremos fazer o quê? Seguir o nosso próprio caminho. Fazer do jeito que eu penso ser o certo. E eu sei. Então seguimos o nosso próprio caminho. Eu consigo fazer tudo. E Deus identifica esse problema no versículo 1 e 2. E então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então tudo começou numa manhã. Em resposta ao chamado de Gideão, 32 homens compareceram no serviço militar e acamparam na fonte de Harod. Isto é em torno de 24 quilômetros ao sudoeste do Mar da Galileia. Logo ao norte, do outro lado do vale. Então, do outro lado estava o exército de coalizão midianita, apenas 8 quilômetros de distância de Gideão e seu exército. 8 quilômetros de distância. E observe que Gideão, ele começa sendo chamado por Jerubaal, o nome que foi dado, o nome que o povo da cidade lhe deu depois que ele demoliu o altar de Baal. Então ele agora é conhecido como o lutador contra Baal. E este lutador, ele tem suas tropas acordadas, estavam despertas, vestidas e já prontas para a batalha. E aí veio a surpresa. Deus falou com Gideão, a primeira das 5 vezes que Deus falou com Gideão, ele disse: você tem muitos homens. Penso, deve ter passado pela cabeça dele: e muitos homens? Como assim? Versículo 12. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidões. Olha como que era o exército contrário. Todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidões. O exército enorme, gigantesco.
Então os israelitas estão em grande desvantagem numérica em relação ao inimigo. Mas Deus diz para eles, são homens demais. Que absurdo. Isso não faz sentido. Como que você vence, então, um exército dessa forma? Um exército bem maior. E por que Deus disse a Gideão que ele tinha homens demais? Para que seu homem não entenda o assunto, ele respondeu, no final do versículo, para que não haja vanglória, para que não haja orgulho. Trazendo para a nossa vida, lembra-se de alguma vez na sua vida que você fez algo e outra pessoa recebeu o crédito? É triste, né? Você faz algo e outra pessoa recebe o crédito. Quando criança. Ei mãe, limpei o quarto, lavei a louça. E aí, seu irmão disse que fez isso, quando na verdade foi você que fez. E aí? Você fica satisfeito com isso? Ou no próprio serviço, você faz, outra pessoa toma o crédito pelo que você fez? Imagine Deus. Imagine Deus. Nós ficamos chateados. Nós não gostamos. Imagine Deus, imagine como ele fica ofendido quando as pessoas assumem o crédito pelo que ele fez, pelo que ele faz. Obviamente, ele não fica nem um pouco satisfeito quando o chamado diz para si mesmo ou para outras pessoas: vejam o que eu fiz da minha vida, né? Eu realmente sou alguma coisa. E embora muitas vezes nós não dizemos por palavras, muitas vezes nós pensamos dessa forma. E quem recebe a glória pelas realizações em sua vida? Uma pergunta que nós devemos fazer. Quem? Você conscientemente dá a Deus o crédito pelo que Ele fez e faz em sua vida? Ou a você mesmo? Inconscientemente. É disso que se trata. Nós nos reunimos todas as semanas para louvar a Deus pelo que Ele fez. O Senhor me salvou. O Senhor providenciou muitas coisas para mim durante a semana, para minha família. Quem merece o crédito? Deus ou você que trabalhou? Faríamos bem em lembrar a pergunta que Paulo fez, várias perguntas, na verdade, 1 Coríntios 4:7, quando ele diz: porque quem te fez diferente? Quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? Você tem e você não recebeu? O quê? E se o recebestes, por que te glorias? Como se não houveras recebido. Atinge a alma, né, irmãos? E isso deve penetrar em nós, porque isso vai contra as noções humanísticas que nos bombardeiam dia após dia. As pessoas dizem, e nós vemos muito isso: você é uma pessoa boa. Você pode fazer qualquer coisa que decidir. E você merece o crédito quando fizer. Portanto, tenha orgulho de si mesmo. Biblicamente nós vemos que está errado. Está errado. E então nós percebemos o quanto nós precisamos de Juízes 7. Deus se opõe aos orgulhosos, e na situação de Gideão, a primeira coisa que Deus fez
foi identificar esse problema, a autossuficiência. E aí então Deus começa a tomar medidas para resolver esses problemas. Passos drásticos. Primeiro passo que Deus toma, a medida que Deus toma para eliminar essa autossuficiência, versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, assim, 22.000 homens partiram, enquanto 10.000 permaneceram. Começou a diminuir. E este, como nós vemos, não é um trabalho para covardes. Se algum de vocês estiver com medo, então podem simplesmente sair. Foi o que foi anunciado. Então imagine essa cena. Gideão, ele chega na tropa e diz para eles: escutem, homens, há um exército muito próximo daqui, 8 quilômetros de distância apenas. Não sei quantos são. São muitos para contar. E nós vamos atacá-los em breve. Portanto, qualquer um de vocês que esteja com medo, pode sair agora mesmo. Saia e não precisa nem fazer perguntas. E para cada homem que permaneceu em posição, 2 rumaram em saída. Para cada um, 2 rumaram em saída. Então o texto diz que 22.000 homens foram para casa e apenas 10.000 ficaram. Então, consegue imaginar 22.000 homens, no versículo 3. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então eles fizeram a coisa sensata, será? Esses que foram? O exército de Gideão era um bando de novatos sem nenhum treinamento, sem nenhuma experiência militar, e estava prestes a enfrentar um enorme exército que se preparava para fazer o que tem acontecido anualmente nos últimos 7 anos. E assim, 22.000 homens raciocinaram: por que eu vou arriscar meu pescoço? Então eles fizeram a coisa certa, não foi? Acredito que não. Porque, na verdade, creio que eles fizeram uma coisa muito tola. Uma atitude tola. Esses 22.000 homens escolheram não ver Deus batalhar. Perderam a oportunidade. Escolheram não ver Deus batalhar. Eles simplesmente não acreditavam que Deus pudesse fazer o que Ele disse que faria. E foram. E a propósito, desses 22.000 homens, originalmente eles se ofereceram lá no início como voluntários. Eles não foram coagidos, mas eles foram ao campo de batalha quando Gideão os chamou. Mas agora o entusiasmo desapareceu. Desapareceu. Eles estão operando com base no medo e não mais na fé. Então, qual significa, infelizmente, que eles vão perder alguma coisa, porque quem vive do medo sempre perde. Concordo? Quem vive do medo sempre perde. E agora coloca-se, então, no lugar de Gideão. O que você acha que ele pensou da ordem de Deus mandar para casa os medrosos? O que você acha que ele pensou, o que ele está pensando, ao ver 2/3 dos homens que ele recrutou para a batalha voltando para casa? Ele deve estar pensando: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Deus está fazendo com Gideão? Nós vamos ver que ele está ensinando algumas lições. Para ser um bom líder, você deve primeiro ser um bom seguidor. Então Deus disse a Gideão para fazer algo que não fazia sentido para ele.
E o que Gideão fez? Pela graça de Deus, ele acreditou na promessa de Deus e fez exatamente como o Senhor mandou. Eu serei contigo e ferirás os midianitas como um só homem, em Juízes 6,16. Então ele obedeceu às instruções de Deus. Ele fez exatamente como Deus ordenou. E é verdade, mas para ser um bom líder, você deve primeiro então ser um bom seguidor. E aqui nós vemos quem nós devemos seguir. A Deus. Por quê? Por causa da lição número 2 que Deus nos dá. Deus é o líder, nosso comandante. Nosso general, nosso comandante. Porque Deus está ensinando a Gideão um caminho inegociável para uma vitória cristã. Só há um comandante, um chefe das ordens. E é Deus. Se nós quisermos ser um bom líder, a primeira coisa que devemos fazer é decidir ser um bom seguidor e segui-lo. E aqui nós paramos para falar um pouco com os homens. Apesar da pouca experiência, ainda transmito a todos nós, por meio da Bíblia, a palavra de Deus. Você quer ser um bom líder em casa? Se a resposta for sim, deve começar desta forma. Deve começar dessa forma. Decida primeiro ser um bom seguidor de Cristo. Um bom seguidor. Dê a sua lealdade a Deus como líder. Então o que ele diz, vai. Decida obedecê-lo. Não apenas quando a sua palavra faz sentido para você. Não é apenas quando as coisas fazem sentido. Mas também nos momentos em que não fazem sentido. Vá e obedeça. Mesmo quando os outros não apoiam, vá e obedeça sempre. Tome essa decisão. Eu seguirei a Deus, obedecerei a sua palavra. E aí nós dissemos, muitas vezes na nossa fraqueza, mas esse é o meu problema, né? Sou muito fraco. Não consigo obedecer a Deus. Como posso conseguir segui-lo quando estou propenso a me desviar? Como? A resposta é a graça. A resposta é a graça desde o início. A solução não é olhar para dentro, é olhar para cima e dizer: venha fonte de todas as bênçãos. Sintonize o meu coração para cantar a tua graça. É isso. E este é o primeiro passo drástico que Deus deu para lidar com o problema da autossuficiência. Ele mandou para casa os medrosos, mas ele ainda não havia terminado. Deus mandou para casa aqueles que se ajoelhavam para beber água. Olha lá no versículo 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Meu Deus. Ainda há muito povo. Que? Pensa, Gideão pensando, né? Que? Ainda há muitos homens? É de se respirar forte. Né? Você está tendo a impressão de que Deus não gosta de números? Não é? Parece que Deus não gosta tanto de números assim como nós muitas vezes gostamos. Corremos atrás de números. Deus não mede o sucesso contando corpos, multidões. Não mede sucesso contando dinheiro, edifícios, como muitos pensam e muitos pregam. No caso de Gideão, ele foi reduzindo o povo, foi reduzindo os homens para a batalha. Ele reduziu, derrubou o exército e disse que era muito grande. Isso pode não fazer sentido para nós, mas faz todo sentido para aquele que é onipotente. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada porque ele é todo poderoso.
Ele é aquele que nos dias de Isaías, por exemplo, matou 185 mil soldados assírios, sem usar sequer um soldado humano. Olha lá em Isaías 37, 36. E então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã, ou seja, eles estavam dormindo, o que eles viram? Eis que eram todos corpos mortos. Então, sim, embora às vezes Deus escolha usar instrumentos humanos, não é porque Ele precisa de ajuda, como nós vimos. Não é porque Ele precisa de ajuda ou porque Ele depende de nós. Então Ele disse a Gideão: olha, Gideão, ainda há muitos homens. E então veio a resposta para Gideão, no versículo 4 ainda. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo. Irá, porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Ponto. É isso. Se eu disser vai, vai. Se eu disser não vai, não vai. Não há meio termo, não há negociata. Então lembre-se, agora nós estamos diante de 10 mil homens que não tiveram medo lá de início, homens prontos para lutar, homens que queriam de fato lutar. Então eles são motivados, são ansiosos, dispostos, creio, homens leais. Mas mesmo assim Deus disse a Gideão: ainda não, tem muito. Leve eles até a água que eu vou peneirar. Imagina, 10 mil, peneirar mais, né? Peneirar mais. Então novamente Gideão obedeceu a Deus, conforme o versículo 5. Ele fez descer o povo às águas. Obedeceu. E o que aconteceu ainda no versículo 5? Então disse o Senhor a Gideão. Então observe aqui, foi dada mais informação. Muitas vezes nós perguntamos para Deus, né, o que quer que eu faça, Senhor? O método de Deus é simples, é muito simples. Obedeça que você vai saber. É isso. Obedeça que você vai saber. Ele vai mostrar. Então Gideão obedeceu e então Deus lhe deu mais instruções. Então disse o Senhor a Gideão. E ele lhe disse: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo que se abaixar de joelhos a beber. E novamente, visualize a cena. Deus disse a Gideão para separar o exército em 2 grupos agora. E ele assim o fez. O grupo continha aqueles que lambiam a água, né, na mão. E o grupo 2 consistia daqueles que se ajoelhavam para beber a água. E ele contou então daqueles do grupo 1, os que lamberam, 300 homens. E os que se ajoelharam, 9.700 homens. Então o que veio à mente de Gideão, né? O que Gideão então está pensando aqui? Bem, parece que não foi tão ruim assim. Pelo menos sobrou quantos? 9.700 homens. Perdi apenas 300 homens. Nós vamos ficar bem. Mas Gideão teve uma grande surpresa, né? Versículo 7. Os 300 não são os que você perde não, Gideão. Não. Esses 300 são os que você vai manter. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei. E darei os midianitas na tua mão, portanto, todos os demais se retirem, cada um do seu lugar. Manda os 9.700 homens embora.
Certamente Gideão deve ter pensado, mas isso não faz sentido. Eu já estava em menor número quando tinha 32 mil homens. A chance era ainda pior quando tinha 10 mil. Mas 300 homens? O que eu posso fazer com 300 homens? Mas esse não é o ponto, né? Gideão, ele está aprendendo uma lição vital. Esta é a batalha de Deus. Não é a batalha de Gideão. Esse é o ponto vital. Não era a batalha dele, era a batalha de Deus. Nós esquecemos-nos disso tantas vezes. Deus, o inimigo, Deus, nós falamos, o inimigo está atrás de mim. O Senhor não vê a batalha em que eu estou? O que Deus diz lá em Juízes 7? Sim, entendo. Mas você está esquecendo de alguma coisa. Esta é a minha batalha. Lembre-se, você é meu. Isso difere-se de nós, irmãos? Nós somos povo adquirido. Nós somos dele. Nós somos comprados. Então, isso serve para nós, eu comprei você, então eu vou lidar com o seu inimigo, no meu jeito e no meu tempo. E alguns frequentemente chegam até a discutir esse versículo. E há muitas teorias. Dizem que esses homens que lambiam as águas, né, e que Deus depois mandou alguns outros, os que se ajoelharam para casa, sugerem que esses homens que beberam as águas eram os homens realmente prontos para a batalha. É como se Deus estivesse selecionando, né, homens para uma SWAT. Na verdade, eu não creio muito nisso. Eu acho que não seja isso. Acho que as suas ações, as ações de Deus neste momento aqui, mostram, no mínimo, que são homens inconstantes também. E é aqui que nós voltamos no versículo 2, é por isso que eu creio dessa forma. Deus já tinha deixado bem claro que essa batalha seria vencida, de tal forma que nenhum grupo, nenhum homem pudesse se orgulhar da sua coragem. Eu não acredito muito que seja uma elite de homens para a batalha. Mas nós vemos o que está acontecendo aqui. Deus está escolhendo um grupo improvável para seguir um líder improvável. E assim ele pôde mostrar ao mundo o que pode fazer com pessoas improváveis por meio do seu poder suficiente. E acontece que tudo que os comandos de Gideão acabaram fazendo é apenas tocar uma trombeta, quebrar uma jarra de barro e gritar. Não, eles não vão vencer a batalha porque são grandes lutadores, mas porque pertencem a um grande Deus. E você deve estar se perguntando, o que Gideão está pensando nesse momento? Nós vimos que Gideão era um homem tímido, inseguro, que estava no lagar e disse, usa-me, Deus. Eu nunca lidei com um exército antes. E então o Espírito de Deus o encheu. E ele tocou a trombeta e o exército de 32 mil homens responderam. E isso não é tão ruim. Talvez Deus possa também nos usar. E então isso acontece. Quando os 2 testes em Juízes terminam, Deus enviou esses 31.700 soldados de volta para casa. E então como que isso afetou Gideão? Versículo 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda, porém 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas embaixo, no vale, bem próximo. E Gideão, ele obedeceu a todos esses comandos? Nós vimos que sim. Por quê? E fazia sentido, na verdade, ele obedecer? Não fazia sentido. Mas é pela graça de Deus,
Por isso que nós vemos constantemente, nós somos salvos como? Por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. E aí está a fonte da fé, a graça de Deus. Se você é uma pessoa que vive de acordo com seus sentimentos, de acordo com seus palpites, pelo que parece ser direito a você, em vez de pela determinação de obedecer à palavra de Deus, não importa o que aconteça, você vai viver uma vida frustrada. E a propósito, só porque nós obedecemos a Deus, não significa que Ele faz os problemas desaparecerem. Os problemas estão aí. E foi o que aconteceu no versículo 8. O exército não desapareceu, pelo contrário, eles estavam ali. Olha lá, ora, o acampamento dos midianitas estavam abaixo, bem ali, no vale. O inimigo ainda está aí. Então aprendemos algumas coisas importantes sobre Deus que precisamos destacar e apontar. Deus trabalha de maneiras inesperadas. E você ainda pode estar se perguntando, não é o momento para reduzir de tamanho. Na verdade, é o momento perfeito. Pois até que Deus elimine nossa autossuficiência, nós não veremos o seu poder. E Deus usa pessoas improváveis como Gideão. E essa certamente não será a última vez que nós vamos ver Deus trabalhando de maneiras que não fazem sentido para a mente natural. Sabe uma maneira que Deus trabalhou que não fez sentido nenhum e não faz sentido para as pessoas na mente natural? Numa sexta-feira, cerca de 1.200 anos depois da morte de Gideão, numa encosta que chamamos de Calvário em Jerusalém, o Filho de Deus encarnado foi pregado numa cruz. Por quê? Não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum. Por que Deus enviaria o seu Filho ao mundo apenas para ver uma multidão zombar dele? Líderes religiosos zombarem dele? Mulheres chorarem por ele? E seus seguidores fugirem dele? Que propósito, que significado, que sentido? Na mente natural, simplesmente não faz sentido. Pois será um plano estragado, um desperdício da vida? Com certeza, na mente natural parecia que sim, parece que sim. Foi um sacrifício intencional, pré-determinado, substitutivo. Que na eternidade passada Deus decidiu que o seu Filho morreria para redimir um povo indigno para a sua glória. O que aconteceu na cruz é uma loucura para o mundo, mas é salvação para todos os que, habilitados pela graça, acreditam. Você acredita? Você já admitiu a sua necessidade desesperada como pecador daquele que Deus enviou para morrer em seu lugar? E você colocou a sua total confiança nele? Se sim, e isso por sua graça, você foi salvo, você recebeu um dom da vida eterna. E agora você tem a oportunidade de dar-lhe a glória pelo que ele fez por você, servindo e dando tudo de si a ele. Então nós vemos que Deus aqui está preparando o seu povo para ver a sua grandeza, mesmo nos momentos que parecem não ter sentido. E neste ponto da história, após Deus lidar com o problema do medo, ele permaneceu com 300 homens, fortes ou fracos, nós não sabemos, já que é ele que vai fornecer toda a força necessária. Mas há algo mais aqui que precisa de atenção, que é o medo. Ainda o medo de Gideão.
Observe que o que Deus fez para lidar com o medo daquele homem, que apesar de segui-lo, apesar de obedecê-lo, teve medo. No versículo 9, e Gideão experimentou a paciência de Deus, porque apesar de tudo que Deus vinha falando para ele ainda teve medo. E Deus foi paciente. E Deus falou novamente para Gideão. E desta vez, em vez de dizer a Gideão o que fazer, Deus lhe deu uma opção. Vamos ouvir essa opção. Versículo 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse-lhe: levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Levanta, desce, vai lá ver o exército. Vai lá no lugar, exatamente no lugar onde o exército contrário está. Então existe essa opção número 1. Gideão, levante-se, vá contra o inimigo. Mas então Deus deu a Gideão uma segunda opção. E a segunda opção no versículo 10 ao 12. E se ainda temes descer, ou seja, se ainda está com medo de ir, desce tu e teu moço ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então fortalecerás as tuas mãos, descerás ao arraial. E então desceu ele com seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial, e os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam naquele vale, como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. O que Deus está fazendo aqui com este homem? O que Deus está fazendo com este homem? Deus disse a ele o que fazer, mas então, e isso toca muito, isso deve nos tocar. Deus capacitou-o para fazer como? Ele disse para Gideão: se você está com medo, vá lá e ouça. Vá lá e ouça o que eles estão dizendo. Uma vez lá você vai ouvir uma mensagem encorajadora. Irmãos, Deus é tão bom. Deus é tão bom, como disse o salmista, porque Ele conhece a nossa estrutura, Salmo 103, 14. Ele lembra-se de que somos pó, Ele sabe que nós temos medo, Ele sabe das nossas fraquezas. Por isso Ele disse para Gideão: se você teme, vai lá ouvir. Então Ele é bom, porque Ele nos conhece. E Ele sabe como nos encorajar. Ele sabe como encorajar o seu povo. Ele sabe como conduzir o seu povo. E Ele faz isso o tempo todo com todos nós. Nós não enxergamos muitas vezes, mas Ele faz. E aliás, somos gratos por isso. Pela sua paciência. Muitas vezes de temor que temos, falta de fé que temos, falta de perseverança. E vemos também, no versículo 13, que neste momento Gideão ele experimentou a superioridade de Deus de duas maneiras. Vemos isso no tempo e no sonho. Versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, já lá no meio do exército inimigo. Ele chegou e ouviu um homem contando ao outro homem um sonho, seu companheiro. Pare aí. E aí nós vemos, será que foi coincidência? Ele chegar e ouvir aquilo? Foi coincidência? Assim que Gideão chega, ele ouve dos sentinelas medianitas conversando. E adivinha o que eles estavam falando no versículo 13 e 14? Um falando para o outro: eis que tive um sonho. E eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas. E chegava até a tenda e feriu e caiu e transtornou de cima para baixo e ficou caída. A tenda. E respondeu o seu companheiro e disse:
Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Isso é um grande sonho, não é? Um homem viu um pão redondo de cevada. A cevada era a cultura básica dos agricultores pobres de Israel, porque valia metade do valor do trigo. Era um símbolo adequado para Gideão, visto que ele liderava os líderes assolados pela pobreza. Então esse bolo de cevada caiu sobre a tenda, e a tenda obviamente representava os midianitas, que eram nômades, que viviam em tendas. E o bolo de cevada caiu sobre a tenda, e então ouviu-se esse sonho, foi tudo abaixo. E então Gideão também ouviu a interpretação do segundo homem sobre o sonho do primeiro. Este é Gideão, Deus entregou o nosso exército a ele. Como que esse homem tirou essa conclusão de um sonho tão simples? A resposta é Deus. Deus tirou o medo de Gideão e colocou o medo aonde? Os midianitas. Naquele exato momento, Deus tira o medo de Gideão e coloca o medo nos midianitas. Como que é bom, como que é importante, como que é maravilhoso nós observarmos a superioridade de Deus aqui. Deus em ação. E aqui, irmãos, nós podemos confiar que Deus nos deixa bem claro que Ele controla os mínimos detalhes da nossa vida. O mínimo detalhe. Então Gideão experimentou o poder transformador de Deus no versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e sua explicação, o que ele fez? Adorou. Então, houve uma verdadeira mudança, né? Fale sobre mudança. Por causa do poder transformador de Deus, Gideão aqui, naquele momento, estava se tornando um novo homem. Ele está no campo inimigo, mas não tem mais medo. A viagem ao acampamento midianita produziu ações em sua vida. E ele adorou a Deus. É aí que nós vemos. Nós podemos adorar a Deus, inclusive, num campo inimigo. Nós não precisamos de instrumentos de louvor, de projeção. Essa é uma maneira de adorar, sim, mas adorar é, de fato, declarar valor, ser grato a Deus. E então, assim, nós podemos adorar a Deus cantando ou sendo grato. Mas também nós podemos adorar fechando um negócio e dando graças a Deus. Seja lá o que nós estivermos fazendo no campo, no acampamento do inimigo, nada menos podemos adorar também. E aí ele voltou pronto para obedecer a Deus no final do versículo 15. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor, é que ele diz com firmeza, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Quando Gideão saiu do acampamento, como que ele saiu? Com medo? Foi? Com medo. Quando ele voltou, onde estava o medo? Desapareceu. Foi para o inimigo. O que mudou? O que mudou? Porque o inimigo ainda estava ali. O problema não tinha sido tirado. Estava ali. E ele ainda tinha 300 homens. O que mudou? As responsabilidades, as probabilidades eram as mesmas. Probabilidades matemáticas eram as mesmas. Ele ainda estava em menor número. Então o que mudou? Gideão tinha acabado de experimentar a paciência, a majestade, a superioridade e o poder transformador de Deus. Então agora ele está vendo os problemas da vida
da perspectiva de Deus e está pronto para a batalha. Essa batalha que nós não veremos hoje. Que Deus nos ajude